Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um episódio de podcast da Onco Mais Humana. Hoje eu tenho a honra de estar aqui junto comigo, a doutora Elisa, a doutora Larissa e eu, a doutora Tassiana Mutão, todo mundo oncologistas clínicas, e vamos entrevistar hoje o Lucas Monção, um nutricionista, mestre em oncologia do AC Camargo Cancer Center, com atuação dedicada ao cuidado nutricional do paciente oncológico. O Lucas realiza atendimentos em consultório particular. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Lucas. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra também poder trazer um tema tão importante e discutir, levar informação para os nossos pacientes. Ótimo. Bom, para começar, Lucas, qual é o papel da nutrição no cuidado do paciente oncológico ao longo de toda a jornada da doença? Como você vê isso? Hoje, quando a gente fala de nutrição, de alimentação, eu gosto sempre de separar que o paciente tem fases, Então, se a gente for pensar, a alimentação ela permeia toda a prevenção, o tratamento e o pós-tratamento do paciente no momento de uma reabilitação. Então, a nutrição, eu brinco que ela consegue dar performance, Estimular a performance do paciente durante o tratamento oncológico, seja qual fase for. Então, hoje a gente sabe que a nutrição ela atua tanto no momento para fortalecer o paciente durante uma quimioterapia, por exemplo, mas a gente tem protocolos bem estabelecidos e respaldados pela ciência para, por exemplo, a gente fazer um preparo pré-operatório ou pós-operatório para melhorar a cicatrização do paciente, diminuir risco de infecção, por exemplo. Então, hoje a gente tem um papel muito bem estabelecido e a gente tem uma nutrição que está sendo muito mais reconhecida, pelos oncologistas, e eu acho que esse encontro também é um reforço disso para a sociedade, para os pacientes e para os médicos também que assistem, reforçando esse papel da nutrição e fortalecer esse paciente, fazendo com que ele passe pelo tratamento principal e a nutrição entre como um suporte mesmo. A nutrição ela não é só no paciente que já está debilitado, Ela entra como uma prevenção, um fortalecimento, ou para ela passar por todo o tratamento, Em qual momento, que você acha que a gente deveria encaminhar o paciente para você? Acho que é uma pergunta bem do dia a dia. Exatamente. Eu acho que um grande desafio que a gente tem na prática clínica é o tempo e o momento que o paciente chega para a gente. Então, idealmente, o paciente ele deve chegar para a gente já no momento que ele recebeu o diagnóstico e vai iniciar o tratamento. E eu luto muito para o paciente não chegar só no primeiro dia que ele vai fazer a quimioterapia, por exemplo, que é muito o que acontece hoje nas instituições, protocolo das instituições, das grandes instituições, a gente tem um nutricionista que vai olhar o paciente no primeiro dia, é aquele dia que ele já está ali perdido, muitas informações, com medo, com muito receio. Então, no meu entendimento hoje, o paciente ele deve chegar para a gente logo após o diagnóstico, para a gente entender essa fase que ele está. Qual é a dinâmica que ele tem em casa. Exatamente, porque aí ele já não vai ter aqueles efeitos que o tratamento vai gerar. Então, a gente consegue já prever algumas coisas, estabilizar bem essas orientações, para ele ficar até menos ansioso. Concordo, porque o que acontece, a gente só vê que o paciente lembra, Eu acho que o oncologista, o nutricionista, quando já perdeu 10% do peso, aí é muito tarde. Exato. Aí o trabalho seu é difícil, o paciente já está com muita toxicidade do tratamento, por estar com a toxicidade, e às vezes a gente vê que o paciente mesmo, ele se faz uma dieta, ele inventa uma dieta para ele, aquela tal da dieta do câncer, A gente vê isso, recebe vários WhatsApps de grupos e vão mandando, o açúcar alimenta o câncer, e começa Você vê essas isso coisas. muito assim? Muito mesmo. Eu acho que o paciente que ele já é encaminhado no início, a gente já protege ele e ajuda até a equipe nesse sentido, de evitar com que o paciente comece a testar dietas muito mirabolantes, fazer restrições desnecessárias. Ou um grande erro também é confundir orientação alimentar de prevenção para câncer com orientação em tratamento oncológico. É comum que às vezes a pessoa tem uma dieta super calórica, come um monte de industrializados ao longo da vida e ela recebeu um diagnóstico de câncer. E aí o paciente começa às vezes a cortar tudo. Eu tenho que cortar isso, aquilo outro. A gente acaba gerando um déficit de energia que esse paciente está comendo, que também contribui para aquele emagrecimento. E aí ele acha que tá tudo bem, porque eu tô comendo um monte de vegetais. E perdendo massa muscular. Então, a orientação de prevenção já é muito diferente da orientação para o tratamento oncológico, E aí vem essas dietas, porque aí o paciente, ele tá com medo do tratamento, com medo do diagnóstico, e ele começa a fazer o que ele escutar.
por aí. E as pessoas falam na maior boa vontade, né? Sim. Toma esse chazinho. É bem isso. Olha, eu ouvi dizer que a dieta alcalina, ela vai fazer o tumor não crescer. Cetogênica. Com certeza. É proibido comer chocolate. Exatamente. Não pode comer nenhum tipo de doce. E um medo muito Tem grande, né? Então o paciente ele passa o tratamento com medo de comer e a alimentação se torna algo muito mais desafiador do que evidentemente é. E aí quando chega muito tarde pra gente, já chega com todo esse preconceito, com essas ideias, com teorias muito bem estabelecidas ali, que é uma verdade absoluta pro paciente. E às vezes a gente precisa desconstruir isso para estimular a massa muscular desse paciente, entendeu? E Lucas, que medidas assim que você orienta? Porque a gente vê que os pacientes, claro, a quimioterapia, alguns protocolos, o paciente sente mais náusea, a gente vê também que é muito individual, de pessoa para pessoa. Parece que eles criam uma repulsa mesmo, alguns alimentos, não querem mais comer, só de ver, ou sentir o cheiro. Que dicas práticas você pode nos dar? Porque a gente vê que a parte nutricional em pacientes em quimioterapia especificamente é um desafio, né? Sim. Então tem vezes muda o paladar, ou o paciente talvez assim, ele gostava de um alimento e passa a não gostar. Então, o que você orienta nessa parte de quimio? Assim? Eu acho que a gente tem que primeiro entender muito do que a gente faz em consulta e para quem às vezes não tem acesso também, porque existe, né, uma parte da população que infelizmente hoje ainda não tem acesso, a depender do local que ele está tratando, e eu acho que isso tem que ser considerado. A gente tem que entender o diagnóstico que o paciente tem. Então, se a doença propriamente dito já gera um risco nutricional, Sim. porque um tumor às vezes localizado numa região da cabeça do pescoço pode gerar efeitos colaterais além da própria quimioterapia, né? Então, ou radioterapia, ou a né? própria tipo, rádio, né? Eu acho que entender aonde está o diagnóstico. Eu acho que uma coisa até antes de entrar nisso, é importante falar que alguns tumores, a depender da localização, o paciente já é critério de risco nutricional. A gente já sabe que o paciente vai desnutrir muito, só pela localização do tumor. Né? E o tipo de cirurgia também, às vezes fez uma cirurgia gástrica, de intestino, isso também limita. Às vezes o paciente já chega pra gente com diarreia também, e a quimioterapia também provoca diarreia, né? Então, exatamente. Isso é importante. E aí a gente entendeu isso, a gente entendeu depois qual que é o tratamento. Eu gosto de personalizar muito pro que o paciente está sentindo naquele momento, né? Então, porque, assim, a gente sabe, a gente tem diversas quimioterapias e cada uma traz um efeito colateral diferente e por mais que talvez aquela quimio fala, vai dar mais náusea, mas aquele paciente dá mais diarreia. Então, assim, cada pessoa age de uma forma. Então, realmente, o tratamento tem que ser personalizado. E tem o pontinho fora da curva, né? Então, às vezes você foi lá, falou pro paciente que X% de ter sintoma, não é? E aí ele outro sintoma. teve outro sintoma. Ou não teve nada. Não tem nada. E eu acho que isso é até uma coisa da gente falar, né? Quantas vezes a gente entrega uma orientação falando de alguma probabilidade, fala dos sintomas e o paciente até cria uma ansiedade em relação a isso e não tem nada disso, né? E aí falando da quimio propriamente dita, então eu acho que a gente tem que personalizar para os sintomas que a pessoa está sentindo, né? E entender que nos dias pós-aplicação, os sintomas muitas vezes eles são mais frequentes. Às vezes a alimentação muda naqueles dias, então a gente tem que adequar a consistência, modo de preparo dos alimentos. E eu acho que o mais importante é entender como que dentro desse contexto de sintomas a gente consegue manter uma suplementação, mudando a forma de preparo para aqueles dias. Porque às vezes o paciente está lá 5, 7 dias com muitos sintomas e aí ele perdeu 2, 3 quilos naquela semana. E aí dependendo do protocolo que ele está fazendo, daqui a pouco já chega a próxima aplicação. Sim. E aí a gente não teve tempo de atuar efetivamente. Então acho que adequar o manejo dos sintomas em termos de preparação, entender que o que era antes já foi. Então o sabor muda mesmo. De modo de preparo, assim, pra gente dar um exemplo aqui para as pessoas. Você consegue citar um pra gente? Se a gente for pensar, por exemplo, um sintoma que a gente tem muito de enjoo, náusea, alimentos mais secos facilita muito a forma de preparo. E, na verdade, a adesão do paciente à alimentação. Mas o paciente está acostumado a comer comidas muito úmidas e a gente acaba modificando isso. E modificar essa forma de preparo e a consistência também voltado para a quantidade de energia que aquele paciente precisa consumir. Vou dar um exemplo. Torrada é um alimento seco que pode ser consumido, mas torrada pura faz sentido? Não. Com o que eu vou combinar ela para a gente conseguir ofertar caloria, proteína? Eu acho que muito se fala sobre qualidade alimentar, né? Então, os vegetais, as combinações, mas e a quantidade? A quantidade importa muito. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. A textura,
né? Os ácidos podem ajudar também nesse alimentos período. em caso de náuseas e mais azedo. Então, Azedos dependendo do também tipo de ajuda. alimento e como é preparado, Sim, né? Exatamente. Exatamente. Sim, a gente Então, super orienta ajuda. muito bala de gengibre, né? Que ajuda Picolé bastante, de limão. A diarreia, por exemplo, a gente sabe que existe uma mudança. Eu já vi muito paciente que continua comendo folhas, vegetais folhosos, tendo diarreia e só piora. E o paciente não associa que naquele período a gente deveria tirar os vegetais folhosos, porque eu vou aumentar o movimento intestinal, que a gente chama de peristaltismo. Então, se eu tenho diarreia, o paciente não pode comer salada de folhas naquele período. Ou comer o arroz integral, que ele começou a comer o arroz porque é integral. saudável. que era saudável. Porque ele também tem diabetes. Sim. Não é verdade? E ele fica com medo de comer o carboidrato, né? E o leite? O que você me fala sobre o leite? Tá tudo bem consumir leite para quem não tem intolerância. Paz, por favor. O leite é um ótimo alimento para quem não tem intolerâncias, para quem não tem desconfortos. Tem pacientes que não têm uma intolerância propriamente dito à lactose, mas naquele período tá passando por alguma alteração intestinal que a gente precisa alterar esse consumo de leite. Ou trocar, por exemplo, por um leite zero lactose. Tem muitos pacientes meus que, embora não seja uma orientação que funcione para todo mundo, mas um período de diarreia e que ele precisa consumir o leite, eu peço para a gente trocar para um leite, por exemplo, zero lactose desnatado. E ele continua tendo o consumo de leite, vai ter um aporte de proteínas, vai ter o cálcio. Muitos pacientes nossos têm osteopenia e osteoporose. Sim. E eu preciso de cálcio, principalmente vindo desses alimentos, e a gente faz essa mudança. Então tá tudo bem consumir leite, tá tudo, não inflama, tá? Sim. Então acho que uma coisa que Porque vocês têm que é saber, não importante. inflama. Que leite inflama, tem muito nas redes O sociais. glúten também, tem essa Eu acho que moda tem também. muito a ver, porque tem pacientes que têm, em alguns cenários, o que a gente chama de uma permeabilidade do intestino alterada. É como se esse intestino ficasse mais vazado, né? É alterado mesmo. E nesse sentido, se ele tá com o intestino muito ruim, com algum sintoma intestinal, e aí ele consome leite, para algumas pessoas, naquele momento vai fazer mal. Mas não quer dizer que leite inflama. Então, para a maior parte da população, tá tudo bem consumir Sim. leite, né? O glúten é a mesma coisa. É uma proteína de difícil digestão, e em algum momento a gente tá com a digestão mais alterada por conta do tratamento, do tumor. Em algum momento a gente pode diminuir o consumo, num quadro onde o paciente tem muitos gases, depois a gente pode voltar. Então não é um vilão, é só um momento, é uma fase. E o paciente em químio, você aumenta a hidratação? Você orienta a parte hídrica, assim? Com certeza. Eu brinco com os pacientes do consultório que nós não somos um cacto, né? Então, eu também tenho dificuldade de consumir água. É uma luta diária de todo uma mundo. luta. Pra Sim. gente estar ali no consultório, né? Da correria. Olhando para a garrafa, a gente ainda esquece. A gente sabe disso, a gente também se coloca no lugar dos pacientes, mas é super importante a hidratação, né? Inclusive para o músculo. A gente tem que lembrar que a gente também puxa água, né? Por conta de um estoque de carboidrato que a gente faz, que é o glicogênio muscular. A gente puxa isso para dentro do músculo e ele precisa estar hidratado, né? Fora para a excreção das medicações. Eu costumo pedir para os meus pacientes tentarem tomar 30 ml por quilo de água. É essa orientação que você dá? Exatamente. Então eu trabalho com 30, Eu tento 35 2 a ml por 3 quilo de peso. litros. Tá quase Que eu mesmo. faço. isso. Porque não é fácil. Porque assim, eu tenho paciente que fala: olha, doutor, eu tenho que tomar 3 litros, mas eu não consigo. Eu falo: não, pelo menos 2, vai. A gente dá uma amenizada. Exato, e assim, muito do que ele já consome. Então hoje eu atendi um paciente, por exemplo, que ele consome 1,5 litros. Se eu falar para ele consumir 3 litros, embora seja a recomendação ideal, é melhor melhorar do que chegar no ideal de uma vez. E os pacientes não vão chegar de primeira, né? Eu acho que a gente tem que tentar trazer para essa parte alimentar essa abordagem mais comportamental. Eu faria isso, é possível ele fazer essa mudança, né? E aí, geralmente eu gosto de ir gradativamente. Então, você consome 1,5 litros, a gente vai tentar chegar em 800 daqui 2 semanas e me conta, me atualiza, mas é algo muito importante, até por conta das drogas, né, das medicações. E quanto à proteína, como que você orienta? Porque às vezes a gente vê muito, né, os pacientes, eles começam a preferir
macarrão, Sim. uma massinha mais leve, né? E a proteína, a carne, né? Às vezes é mais pesado para o paciente fazer essa digestão. E aí eles começam a evitar comer carne, né? Então, qual é a importância da proteína durante o tratamento e como que a gente pode ajudar os pacientes a consumir proteína? Eu acho que a proteína é um dos nutrientes mais conhecidos, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo Sim, tá na moda. Ela é na moda. muito importante, tudo tem proteína agora, né? E eu acho que é até uma coisa pra gente discutir também até que ponto isso é interessante. A gente sabe que a proteína é um nutriente importantíssimo pra gente construir músculo, tá? Tecidos e assim por diante. Então é um nutriente muito importante. Mas para construir essa massa muscular, eu preciso de energia também. Então vou dar um exemplo. Imagina um paciente que está super fiel no consumo de proteínas, mas se a gente for olhar o que ele deveria comer ao longo do dia, ele não atinge aquela recomendação de calorias. Ele não vai conseguir construir músculo. Então não basta ter só uma dieta proteica, eu preciso de energia, porque senão a gente começa a quebrar essa proteína, quebrar a massa muscular para produzir energia. Porque o que está entrando via alimentação no todo, né, nas 24 horas do dia não está sendo suficiente. Então ele precisa de uma proteína, do carboidrato, ele precisa Exatamente. balancear. Precisa de tudo isso, equilibrar proteína, carboidrato, gordura, as vitaminas e os minerais, que eu brinco que vitamina e mineral não gera energia para o nosso corpo, mas é tipo aquele lubrificante do carro, Sim. do óleo, da engrenagem, é o que dá uma regulada ali no corpo. E a proteína, a gente sabe que ela é muito importante para essa massa muscular, então a gente consome proteína, quebra quando a gente digere e vai absorver os aminoácidos, tá? De uma forma mais simples. E isso é importantíssimo para o músculo, né? Só que os pacientes têm muita dificuldade, como você comentou. É porque altera o paladar às vezes também. O paciente adorava né? carne, aí agora ele já não consegue mais comer carne. A digestão da proteína é muito mais lenta, gente. Mas aí, vamos supor, esses pacientes têm mais dificuldade, você introduz whey? Tipo, você tenta... A gente hoje, eu falo que quanto mais precoce a gente conseguir entrar com a suplementação, melhor é. Infelizmente, em um passado, já se esperou muito para iniciar com a suplementação. Hoje, nos pacientes que eu vejo, a maioria, assim, 98% vai precisar de uma suplementação por conta daquele período que vai ter mais enjoo, que ele até tá conseguindo comer, mas comeu mais a massa. Sim. Entendeu? Porque vai flutuar. Tem dia que ele vai conseguir alimentar melhor, tem outros que não. Eu vou dar um exemplo. Imagina um dia que tem que passar com um oncologista, aí tem que fazer um PET, uma ressonância, jejum do exame de sangue. Fica o dia todo quase no hospital. Ele já perdeu 2, 3 refeições. Aí foi no hospital, foi na lanchonete, comeu um esfirra, comeu tomou um pão de queijo. Fica difícil. Ele pulou 3 refeições. E o suplemento é rápido, né? Às vezes você leva, você chacoalha, leva o pauzinho, ou em líquido também e já, hoje em dia né? tem essas lojinhas, né, que a gente encontra perto de tudo quanto é hospital, que vende um iogurte proteico. Então, acho que tá respondendo isso. Com a barrinha, né? Barrinha. A gente precisa, em vários cenários, suplementar proteína e muitas vezes suplementos completos, que não tenha só proteína, mas que tenha gordura, carboidrato e até vitaminas e minerais. Então, eu defendo a gente entrar com a suplementação precoce. E outra coisa, que falando de suplementos, toda hora eles perguntam pra gente no consultório, e a creatina, o whey, se pode? Você falou um pouco do whey. Então assim, então glutamina. Tá. Qual que você recomenda mesmo desses todos N's que sempre estão surgindo aí, nutricionais, suplementos? O whey, vamos pensar assim, o whey é um dos suplementos mais estudados que a gente tem, mais seguros, tá? Já é muito mais do que comprovado que o whey é seguro para a maior parte dos pacientes, que não tenha nenhum problema renal ou algo nesse sentido, não vai fazer o rim parar de funcionar, não vai consumir proteína, não vai sobrecarregar o rim, e um indivíduo que não tenha nenhum problema renal, não é um paciente doente renal crônico em uma fase específica. Então, acho que isso é muito importante. O whey é muito bem estabelecido. Vale lembrar que tem N tipos de whey no mercado. Então, a gente tem whey concentrado, isolado, hidrolisado, com adoçante natural, adoçante artificial, com corante que tem refrigerante. Mais calórico, menos calórico. Mais calórico, menos calórico. Whey que o indivíduo com intolerância à lactose pode consumir, whey que não pode. Então, tem N tipos, né? Mas é um suplemento muito bem estudado e seguro. A creatina, ela é muito bem estudada, principalmente para idosos, indivíduos saudáveis e fora da oncologia. O que a gente tem feito muito na prática clínica é usar essas recomendações de idoso no paciente oncológico para, em alguns casos, indicar a creatina em situações onde
eu não tenha um prejuízo renal, então no paciente que não tem uma doença renal crônica em uma fase específica, então tudo bem, mas recentemente saiu 2 trabalhos falando sobre o metabolismo da creatina. Então, para as pessoas de casa, acho que entenderem, os pacientes, metabolismo é tudo que a gente vai converter esses nutrientes ali no nosso corpo para a gente poder usar. Para ele se tornar ativo, né? Para ele se tornar ativo, não é só tomar, né? A gente não é o que a gente come. Eu falo que a gente é o que a gente come, digere, absorve e metaboliza. Então demora, né? Tem muitas etapas. Tem muitas, né? E aí a creatina tem 2 trabalhos associando uma alteração desse metabolismo bioquímico ali da creatina, com possíveis estímulos de metástase em pacientes com tumores de mama, fígado e pâncreas, se eu não me engano. Mas são estudos em animais. Sim, diferentes. Muito iniciais. Tem oncologistas que tiram sem entender sobre o suplemento, e nutricionistas também, sim, como não pode para ninguém. Mas a gente sabe que a creatina, no geral, é muito segura. A gente não pode pegar um estudo em animais com mecanismos... Algo muito inicial. Muito inicial, que é um estudo para entender mecanismos para desenvolver uma droga, por exemplo, e não tá falando de suplementar creatina. A gente não pode extrapolar isso para o humano. Então, pode ser usado, e eu gosto de personalizar dentro do objetivo, se o paciente está fazendo um tratamento curativo ou não, e principalmente, gente, se ele faz estímulo de força. Sim. Então, eu, Lucas, prescrevo creatina, no geral, para algum paciente que já está fazendo musculação durante o tratamento. Porque se o paciente é 100% sedentário, qual o ganho que ele tem tomando creatina? A gente não teria grandes ganhos, ele teria que ter algum estímulo de força. O ideal seria ele tomar, então, um suplemento proteico, não a creatina, Exatamente. Né? E nada adianta a gente colocar uma creatina dentro de um contexto que eu não tenho adequação proteica também. Sim. Assim como outros compostos que a gente vai falar. Então, acho que é muito importante. Em idosos, tem alguns trabalhos tentando mostrar pra gente que, talvez diminuir o risco de queda. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É porque a gente recebe paciente em uso de creatina, mesmo sendo sedentário, assim. Sim. E a parte cognitiva, já vi alguns trabalhos também sobre isso. O que a gente mais tem evidência para força, e nem é um impacto tão grande, Sim. se a gente for ver para o indivíduo saudável, né? Não digo saudável, que eu não acho que esse é o termo correto, mas um indivíduo sem câncer, Sim. a gente aumentaria a força em 3 a 5% só. Se a gente for pensar em repetições em uma atividade física, é muito pouco o impacto, entendeu? E aí, para um indivíduo que não tem esse estímulo muscular, faz sentido? Não. Tipo, ele pode comprar esse suplemento? Sim. Ele E Não algo é a melhor mais. ele gastar com outra coisa, né? Exatamente. Então, eu falo que as consultas e as orientações médicas e nutricionais também faz até o paciente economizar às vezes, porque ele vai comprar um suplemento com HMB, né, esse que a gente falou, que tem um mix de aminoácidos e tal, esse outro, né, faz sentido para ele, que custa quase R$300 por mês, então ele poderia comprar um whey, que também vai ter um efeito para sarcopenia. Com certeza. E aí, eles vivem falando também pra gente, tem uma vitamina pra abrir o apetite. E aí confunde tudo. Tipo, gente, assim, óbvio que tem alguns trabalhos tentando associar algum efeito, mas a gente tem impacto dessas vitaminas num contexto onde o paciente tem deficiência nutricional. Então, eu tenho uma deficiência, foi identificado isso no exame, ou é só uma queixa clínica, só um relato, eu tenho perda de apetite, que vitamina eu tomo? A gente tem que estar muito mais preocupado com qual suplemento, comida para fornecer caloria, energia, do que se eu vou ter vitamina C ali para ele. Sim, eles querem tudo fácil. Às vezes no próprio alimento mesmo a gente vai ter tudo que a gente precisa. É igual ali, usar polivitamínico, né? Polivitamínico, de uma maneira geral, ele deve ser contraindicado para um uso universal para o paciente oncológico, deixando para exceções, onde ele tem um consumo porque também alguns são antioxidantes e, em teoria, não daria pra gente dar com quimioterapia, né? Exato. Então é importante. Hoje em dia, com essas canetas, né, com os análogos de GLP-1, essas canetas novas que a gente tem ali para o manejo da obesidade e diabetes, a gente tem hoje em dia até polivitamínicos específicos para esse público, que tem doses altas como se fosse para um paciente que fez cirurgia bariátrica. Faz sentido o meu paciente oncológico usar um suplemento desse? Em alguns cenários não, porque ele já não precisa daquela vitamina específica. Ou, por exemplo, ele não precisa nessa quantidade. Né? Exato, ou ele tem deficiência de B12, por exemplo. Ele não tem deficiência de 10 vitaminas. Sim. Vamos repor B12. Vamos repor B12 na via certa.
certa, né? Que muitas vezes é sublingual, não é tomar uma cápsula, que não vai resolver nada. Então, eu defendo muito a personalização. E, Lucas, assim, pacientes oncológicos, assim, muitas das vezes, talvez, assim, o paciente acabou de começar, talvez, o tratamento com as canetas. Sim. E aí tem um diagnóstico e vai começar uma quimioterapia, né? Assim, qual que é a orientação de vocês? Assim, mantém a caneta em complemento conjunto, mas a gente sabe que vai trazer outros efeitos colaterais junto com a quimioterapia. Como que você tem visto isso em consultório? A gente tem que tentar avaliar risco-benefício, né? A gente tem tentado sair alguns trabalhos mostrando que a gente teria um benefício até metabólico, né? De manter isso a depender do cenário. Então, a gente sabe que tem tumores que estão muito associados a sobrepeso e obesidade. Mama, eu acho que é um dos cenários mais desafiadores nesse contexto, né? Nossos pacientes muitas vezes têm mais apetite, né? Tem mais fome em alguns cenários. A gente usa hormonioterapia, né? Exato. Então, eu acho que no contexto não químio, eu acho que as canetas são bem-vindas, né? Dependendo, assim, lógico, com segmento com endócrino, com nutricional, né? Mas agora, eu acho que é um desafio com a quimioterapia, assim. Eu não tenho visto muitos pacientes usando isso durante o tratamento. Eu acho que no futuro a gente vai ter mais segurança de mostrar que, acho que primeiro, não atrapalhe o tratamento. Acho que isso é um ponto, né? Até uma discussão, né, do, assim, o mecanismo das canetinhas, elas retardam o esvaziamento gástrico. E mesmo drogas orais, né, se a gente parar para se pensar às vezes, né? Como é a absorção? É isso que você falou, a gente não tem segurança o quanto que eles vão estar absorvendo. Mas, por outro lado, você pega uma paciente com câncer de mama fazendo hormonioterapia, que precisa emagrecer 20 quilos. Obesa, com 40, 50% e vai precisar, de gordura corporal. Que é um fator de risco para recidiva. Que já tá fazendo dieta, já tá fazendo exercício físico e não consegue, não consegue. Porque muda os hormônios, né? É muito individual. Eu acho porque essa questão de absorção de medicação, porque assim, a gente sabe, exemplo, que a pílula anticoncepcional pode alterar muito. Sim, a gente não tem estudo com todas as drogas orais, né? Sim, então a gente realmente já sabe que alguns remédios podem interagir com os quimioterápicos orais, né? Então a gente não tem total segurança. E eu acho que individualizar também, Sim. né? Então, eu acho que, de regra, no meu entendimento, se tem muitos efeitos colaterais da quimio, eu acho que não faz sentido. E a gente teria que discutir isso junto com o oncologista. Porque se a pessoa consegue comer pouco, gente, faz sentido comer muito pouco, né? Eu acho que o problema das canetas agora é que as pessoas chegam assim no consultório, mas eu ainda tenho fome. E aí eu falo assim, que bom que você está viva. É algo natural da nossa existência ter fome, né? A gente tem que diminuir o apetite, diminuir a compulsão, mas se a gente não trabalha a nossa relação com a comida e trazendo para o contexto da obesidade, não vai ser a caneta que vai resolver. Não. Fato. Né? É algo que tem trabalho da saúde emocional, né? Total. A gente tem uma relação muito afetiva com a alimentação. Né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Essa relação afetiva. E aí, aproveitando, né, esse gancho, tem uma fase do tratamento que os pacientes já não conseguem comer, né? Então vamos sair do diagnóstico inicial, o paciente já com câncer avançado, no tratamento paliativo, e que aí ele não consegue, pelo próprio avançar da doença, na liberação de citocinas, ele tem muito pouco apetite. A alimentação passa a ser uma briga dentro de casa, né? A gente vive isso muito com os nossos pacientes, que o paciente não sente fome, a gente entende que ele já não necessita tudo aquilo, e a família fica extremamente estressada. Doutor, eu preparo o prato favorito dele, ele come 4 garfadas e não quer mais, ele me pede uma coisa, eu vou lá e faço. Como que a gente pode ajudar, Lucas, o paciente nesse momento ou a família a lidar com isso, né? Já que a gente tem essa relação afetiva. Eu acho que um desafio, e eu acho que vai muito também da conduta de cada onco, é isso estar muito bem estabelecido com a família. Porque eu vejo, né, alguns cenários onde a família não entendeu ou talvez distorcer um pouco a realidade por ser difícil aceitar aquela fase, o momento que o paciente efetivamente está. Eu acho que seria um primeiro passo entender questões de prognóstico, né? De uma forma, né, que vocês já estão treinados a falar sobre isso, para alinhar as expectativas. E aí a gente entra muito no contexto de conseguir orientar que, olha, agora a gente não precisa desse aporte de calorias e quantidades total, porque a gente precisa nutrir, mas trazer um conforto. Hoje ele não quis essa alimentação, mas amanhã ele vai querer outra e continua testando. Não quer dizer que tem que sair tirando todos os suplementos, mas a gente vai deixar só o que é extremamente necessário para aquela fase. E eu acho que tem uma conversa muito franca, né? Porque todo mundo entende, não é largar o paciente, muito pelo contrário. Sim, né? deixar tudo muito alinhado com o familiar, né?
né? O que realmente deve ser oferecido. E que você falou a questão de consistência, né? Às vezes a gente tem que ir adaptando a alimentação para aquele momento do paciente. Eu acho que muitas vezes tem uma ansiedade da família quando a gente viu o paciente desnutrindo e a gente vai usando outros termos na prática também, porque a gente sabe que quando o paciente tem uma doença muito avançada, a gente tem, por conta dessas toxinas, o que a gente chama de caquexia. Para o pessoal entender em casa, é quando eu tenho muita perda de peso, muita perda de massa muscular, as reservas de gordura são usadas para a produção de energia, e é exatamente esse cenário, onde existe um grau da caquexia que ele não é mais reversível. E a gente tem que alinhar isso com a expectativa da família. Eu já recebi pessoas no consultório que receberam uma notícia muito desagradável e chegaram achando que a gente ia dar um super suplemento e a pessoa ia ganhar 3 quilos, sendo que ela estava numa fase final de vida, num momento muito delicado. E aí a gente tem que alinhar as expectativas, porque senão parece que o nutriente faz um milagre, né? E não é isso que a família precisa, é de conforto, acolhimento, né? Que a própria doença está espoliando isso, como você acabou de falar, Exatamente. né? Não tem como, né? Então, se a gente não consegue mais tratar naquele momento a doença. Exatamente. Então eu gosto sempre de explicar para o paciente, olha, você tem uma perda de peso, ela está ou não associada a uma perda de massa muscular, ou não, você só tem perda de força, mas parece que a quantidade de músculo está preservada. Isso chama assim, olha, esse cenário agora é uma perda de peso com muita inflamação, olha essa parte aqui do corpo, né? Já tem uma reserva de gordura mais baixa. Aí o paciente começa a entender que não é só uma perda de peso, perda de 10%. Qual o nome, né? É um quadro de caquexia, é uma sarcopenia, é uma desnutrição. Então acho que isso traz clareza pra gente, claro, de uma forma muito educada e muito cuidado, mas acho que da mesma forma que o paciente recebe um diagnóstico de eu tenho tal câncer, eu tenho tal diagnóstico nutricional. Isso muda o entendimento. Elisa, então assim, como a gente tem vários cenários, né? Então você como oncologista, né? Quando você encaminha pro nutricionista, assim, se vamos supor, o paciente perde muito peso, ou o paciente não tá comendo, então como você vê o encaminhamento no dia a dia, assim? Acho que o ideal, né, Tassi, seria que todo paciente pudesse ter esse acompanhamento, mas a gente entende por questões logísticas, né, questões às vezes de cobertura da operadora de saúde, né, que ele não vai ter esse acesso. Acho que o clássico é perder mais de 10% do peso, acho que ninguém tem nenhuma dúvida disso, né, de encaminhar. Quando os pacientes aceitam essa orientação, eu já tive paciente que eu encaminhei para o nutricionista, passou com o Lucas e falou, não gostei do Dr. Lucas, ele mudou a minha dieta, ele falou que eu tô comendo muita proteína, eu tenho só um rim, então eu gosto de comer meu churrasco, o Dr. Lucas falou que eu não posso comer, então tem a questão da aceitação. Né? Porque por mais que a gente fala da importância, e isso a gente fala bastante nas consultas, tem muita gente que talvez recusa passar. E acha que... Né, não, mas eu leio na internet, eu busco a informação, eu consigo manejar, e é completamente diferente da opinião que eles dão. Então, acho que o momento é ofertar, indicar, encaminhar, mas vai muito também da aceitação do paciente. Eu vejo que é muito cultural isso. As pessoas sempre acham que elas estão corretas, que a alimentação dela é saudável, mas talvez o saudável dela não é a quantidade correta, os nutrientes que ela realmente precisa. Às vezes tem uma carência aí, e aí eles acabam não vendo essas calorias que realmente ele precisa, né? Então a gente acaba entendendo isso, mas eles têm uma grande resistência. E às vezes eles falam assim, mas uma pessoa para me acompanhar, a gente entende que a rotina oncológica, a jornada é pesada, é cansativa, a gente sabe disso. E eles querem muito que a gente dê dicas toda hora. O que eu faço pra engordar? Dicas, gente, eu vou engordar, a gente não faz isso. Né? Imagina, me dá uma dica de uma quimioterapia aí, né? Não é assim, né? Porque, Lari, assim, uma das coisas que a gente vê é que, vamos supor, tem muito paciente que vai na rede social buscar e traz pra gente muitas questões com questionamentos que talvez, assim, a gente fala, não, seria melhor ir pro nutricionista. Mas cabe muito ao oncologista, né? Não, eu barro bastante, mas vira e mexe. Dica pra engordar, não sei, falei, não, olha, por favor, procura o Lucas, uma vitamina. Tá uma vitamina, toda hora vitamina. Pro paciente em tratamento oncológico fazer. Então ele tem um câncer e ainda assim ele tem que fazer um curso de nutrição, tem curso de
Prepare a sua profissionais, comida, né? tipo, pra você, um guia de como se suplementar. Existe isso, então é absurdo esse tipo de coisa. Também não é nesse ponto que a gente quer chegar, né? E eu acho que... E assim, né, Tassi, que você perguntou, né? Quando a gente consegue encaminhar, a devolutiva que a gente tem é muito boa, né? Porque o nutricionista, ele vai avaliar o padrão alimentar do paciente, vai avaliar o status nutricional de forma como a gente não vê na consulta, né? Vai pegar perímetro braquial, circunferência, fazer uma bioimpedância, as calorias, né? Que tá de massa ingerindo, magra, massa, né, de gordura esse paciente tem, e individualizar a dieta para atender a necessidade daquele paciente, que é uma coisa que a gente não consegue fazer. É um tratamento multidisciplinar, mas e a gente acredita assim, vamos supor, como o paciente traz muitas informações e muita questão de rede social, muito do dia a dia, ou amigo falou alguma coisa, familiar fala outro, toma esse chá, tudo, o nutricionista ele ajuda a gente no tratamento, assim, eu acho que quem aceita passar e fazer o acompanhamento seria o ideal. E assim. Principalmente nutricidade, né? A gente vê que os pacientes bem nutridos, a gente consegue seguir a quimioterapia, esse paciente não pula a quimioterapia, né? E tem a gente menos intercorrência, né? menos infecções, né? Tudo tá interligado, né? Eu acho que tem muitas pessoas ainda, por alimentação, tem muita dica, muita gente que fala de comida na internet, de suplemento e tal. A população, ela tá mudando, né? Porque os profissionais de saúde, né, também estão mudando, a equipe de saúde tá mudando, tá amadurecendo isso também. Eu acho que é um amadurecimento de todo mundo. Mas falta ainda a população entender que é parte do tratamento também. Sim. Da mesma forma, quando você faz um tratamento com uma droga, você faz um exame, uma bioimpedância também é um exame, né? Por exemplo. Então, isso deveria ser parte. E eu acho que o contexto emocional, que pesa muito, muitas vezes eu acho que, no meu entendimento, também tem a ver com aquelas fases do adoecimento, o contexto emocional. Porque aí a pessoa já teve o diagnóstico de câncer, e mudar alguma coisa, fazer algum ajuste para ela, às vezes é pesado emocionalmente em aceitar, porque eu não precisei de suplemento a vida inteira. Meu apetite era normal, eu gostava de carne. E agora eu já não consigo mais. E lidar com isso é emocionalmente perda, né? difícil. É uma perda. Mais outra, né? Então ele também vive esse luto. Exato. E muitas vezes é isso. E é difícil. E aí escutar alguém, por exemplo, aí o paciente entra num conflito muito grande. Então, acho que a gente tem que acolher e entender até onde o paciente consegue ir. Sempre vai ter consequências, né? Se ele segue uma orientação médica e nutricional e se ele não segue. Isso a gente tem que ter estabelecido. Lucas, então pra gente encerrar, né, assim... Então, a gente vai ficar falando aqui, ó. Amanhã, tem muita coisa, vai. Eu gosto muito desse assunto. Não, e eu acho que tá muito em voga, assim, ainda mais por causa, assim, lógico, nossos pacientes, tudo, mas assim, a caneta, aí tem vários amigos que a dieta, o que a gente pode comer. Nossa, suplementos. É muito. Se deixar, a gente vai conversar aqui infinito. E as pessoas querem, né, o que elas querem saber sempre, o que eu tenho que comer pra não ter câncer, o que eu tenho que comer para curar do câncer e o que eu tenho que comer para o câncer não voltar, né? São dúvidas muito profundas. E não é pessoas. Necessariamente isso, né? Quando a gente chega no consultório, aí começa a perguntar pra você, gente, agora ele vai descobrir aqui, talvez a gente vai ter que desconstruir que não é sobre isso, né? A pessoa nem entende o que é o músculo, o impacto, tem tanta coisa que é muito mais profunda do que isso, mas a gente vai evoluir, tenho certeza. Sim. Bom, então eu queria te pedir um conselho nutricional, né? Que você daria pro paciente oncológico, independente do tipo de câncer, qual que é a sua mensagem final pra gente? Cuidem da musculatura, eu acho que esse é o mais importante durante o tratamento, porque quem consegue cuidar da própria massa muscular tá fazendo por onde? Então tá usando o suplemento quando bem indicado, tá tentando se esforçar apesar das dificuldades dos desafios, que a gente sabe que tem muitos desafios no tratamento oncológico, tá buscando fazer uma atividade física, então colocar o músculo como o centro do cuidado, assim, de maneira adequada, né, com coisas que são prescritas e orientadas. Eu acho que isso é o maior cuidado que a gente deve ter, e busquem ajuda quando possível. Ótimo. Então eu agradecer todo mundo, agradecer ao Lucas por dar tantas explicações. Excelente. Foi um papo muito ótimo, bom. né? Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito obrigada, a gente agradece muito. Obrigada por todo compartilhar. Né, pra quem não segue a gente, seguir a gente
gente na Onco Mais Humana, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, @OncoMaisHumana. E o seu, Lucas? @LucasMoncãoNutri. Ótimo. Ótimo, perfeito. Obrigada. Obrigado, gente. Prazer. Nada. Prazer.